E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol e aqui eu conto relatos assustadores e misteriosos. E hoje eu separei para vocês relatos muito legais sobre hospitais, que aconteceram em hospitais e que tem a ver com esse universo aí da medicina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação, principalmente desse canal que é bem novinho. E também já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Se tiver algum relato aí para me enviar, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler com certeza. Então bora lá, sem muita enrolação, o primeiro relato. Eu nunca esqueço do quarto 408. Não é que aconteceu algo lá apenas uma vez. É que acontecia sempre mesmo, sabe? Bem, o meu nome é Diego, eu tenho 31 anos hoje e sou técnico de enfermagem. E isso aconteceu em um hospital particular onde eu trabalhei por quase 4 anos lá em BH. Eu não estou mais lá, tá? Eu já pedi transferência e depois do que eu vi, não tinha mais como continuar trabalhando naquele lugar. Eu não tive medo imediato, sabe? Mas eu entendi que aquele lugar não queria testemunhas por muito tempo ali, sabe? Bem, o quarto 408 ficava no final do corredor lá da ala clínica. Não era um lugar de isolamento, não eram pacientes de UTI, nada disso, tá? Não tinha nada de especial ali naquela parte do hospital. Mas nenhum paciente ficava ali por mais de 2 noites sem pedir a mesma coisa, que o amarrassem na cama. Eles não pediam contenção médica, não pediam sedação, sabe? Nada desse tipo. Eles pediam conscientes, bem articulados e até educados. Pediam para ter os braços e as pernas presos à cama. A primeira vez que eu escutei aquilo, eu achei que fosse um delírio, tá? Confesso. Eu lembro que era uma senhora que estava internada por desidratação, tá? Mas assim, ela estava completamente lúcida. Ela conversava bem e tudo, sabe? Mas no meio da madrugada, ela me chamou com aquele botãozinho de emergência que fica do lado da cama. Quando eu cheguei, ela estava sentada na cama com os olhos arregalados, sabe? Ela disse para mim, por favor, não me deixa solta. Eu perguntei o porquê, né? Ela demorou a responder e engoliu seco. Ela me disse, porque quando eu durmo, eu levanto. Bem, eu achei que fosse medo de cair durante a madrugada, né? E se machucar. Então, eu tentei tranquilizar ela. Nessa hora, ela segurou no meu pulso com uma força surpreendente e disse olhando nos meus olhos, eu levanto sem acordar e fico em pé ali. Apontou pro canto do quarto, um canto que ficava bem escuro, sabe? Bem, eu não a amarrei. Ela não tinha indicação para contenção. Naquela noite, ela chorou em silêncio até pegar no sono. Na manhã seguinte, eu encontrei marcas roxas no pulso dela, como se tivesse passado horas forçando ali a região com algo invisível. Depois disso, depois dessa paciente, veio um homem jovem fazer o pós-cirúrgico dele, né? E aconteceu a mesma coisa. Ele pediu amarras. Disse que o quarto, entre aspas, ensinava o corpo dele a se mover. Que quando ele fechava os olhos, ele sentia alguém ajustando as suas articulações. Como quem prepara um boneco, sabe? O estranho é que todos os pacientes que passavam por ali descreviam a mesma sensação. Era o seguinte, primeiro ele sentia um peso no peito e depois ele tinha certeza de não estar sozinho dentro do próprio corpo. Bem, eu comecei a notar um padrão. Sempre por volta ali da 1h40 da madrugada, os pacientes que estavam no quarto 408 ficavam inquietos. Os monitores
sempre normais, tá? Os sinais vitais estavam sempre ok. Mas os olhos, eles ficavam atentos demais, esbugalhados, sabe? Como se estivessem ouvindo instruções internas. Bem, teve uma noite que um paciente entrou em pânico. Ele gritava para que amarrassem a sua boca também. Disse que algo estava treinando a sua voz enquanto ele dormia. Foi nessa madrugada que eu resolvi ficar no quarto. Eita, e eu apaguei a luz principal e sentei numa cadeirinha ali no canto do quarto e fingi que estava lendo alguma coisa, sabe? O paciente que estava no quarto dormia contido parcialmente, tá? Por um protocolo emergencial. Bem, quando deu 1h42, eu senti. Não ouvi nada, tá? Eu simplesmente senti no meu corpo. O ar do quarto ficou mais espesso, como se alguém tivesse fechado tudo por dentro. O silêncio ficou tão profundo que parecia que eu conseguia escutar os meus próprios batimentos cardíacos. Foi nessa hora que o paciente começou a se mexer. Ele não se debatia, sabe? Pareciam movimentos organizados. Era como se os dedos dele tentassem se alinhar. O pescoço buscava um ângulo específico. É como se o corpo quisesse ficar ereto. Então, de repente, ele sorriu dormindo. Um sorriso que não era dele. Era um sorriso técnico, parecia ensaiado. E no canto do quarto, eu vi uma sombra que não se movia. Parecia observar o progresso daquele paciente, sabe? Nessa hora, eu apertei o botão de emergência correndo. Mas, para minha surpresa, nada. Não acionou nada. E também percebi que o relógio da parede estava parado. Por incrível que pareça, nessa hora, o paciente abriu os olhos e falou, com uma voz que parecia vir de trás dos dentes: assim não dá. Ele precisa ficar solto. Eu saí do quarto correndo. Na manhã seguinte, o paciente pediu alta imediata. Ele tremia bastante, mas estava 100% lúcido. Ele disse só uma coisa antes de ir embora, tá? Aquilo não machuca, mas aquilo ensina. Depois daquela noite, o quarto 408 foi oficialmente interditado. Não por laudo técnico, nem por risco espiritual. A justificativa da interdição foi simples: inadequação para internações prolongadas. Os pacientes que passavam por aquele quarto, foram transferidos para outro. Nenhum deles voltou a pedir amarras em outros quartos do hospital. E também nenhum apresentou qualquer comportamento parecido novamente. Eu segui minha vida normalmente, né? E tentei esquecer essa história. Mas, meses depois, eu encontrei, por acaso, um relatório antigo do hospital. Um documento interno que não era anexado aos prontuários dos pacientes. Nesse documento, havia uma observação escrita à mão e sem assinatura nenhuma. Entre aspas, os pacientes não apresentam agressividade, mas eles apresentam um aprendizado involuntário durante o sono. Fecha aspas. Não falava de doença nenhuma, não falava de delírio, falava como quem descreve um processo mesmo, um processo de aprendizado. Eu pedi demissão pouco tempo depois, tá? Hoje, quando eu lembro daquele quarto, eu não penso em assombração, também não penso em espírito, eu penso em algo muito mais desconfortável. Me vem uma sensação, sabe? Uma sensação de que, por algum tempo, aquele lugar foi usado por alguma coisa ou alguma entidade. Mas não foi usado para machucar alguém e nem para matar ninguém. Foi usado para ensinar algo que, até hoje, eu não consigo entender e nem
tenho respostas para. Muito bom o relato, adorei. E sem muita enrolação, bora pro próximo relato? O título do próximo relato é A Paciente que Só Aparecia Depois da Meia-Noite. Bem, nunca pensei que o meu primeiro emprego como enfermeira fosse me fazer duvidar daquilo que eu via enquanto estava acordada. O meu nome é Camila, eu tenho 24 anos. Isso aconteceu num hospital público onde eu comecei a trabalhar logo depois que me formei, lá em Ribeirão Preto. Eu tava super animada e nervosa, sabe? Porque era meu primeiro emprego. E claro que eu tava tentando ali provar o tempo todo que eu merecia estar naquele lugar. Então, eu peguei direto o turno da madrugada, porque dizem que era mais tranquilo, sabe? Mas é nada. Isso é mentira. As primeiras semanas foram normais, tá? Era bastante silêncio e esse silêncio era cortado por passos, monitores que apitavam bem longe e aquele cheirinho constante de antisséptico misturado com o café velho que eles faziam lá na cantina. Eu sempre me esforçava para decorar cada leito, cada paciente, a história da doença deles. Eu sabia exatamente quem estava internado e o porquê. Foi numa dessas madrugadas que, pouco depois da meia-noite, que eu vi o nome dela pela primeira vez no painel eletrônico. Leito 312, paciente em observação. Eu estranhei, até porque eu tinha passado por ali minutos antes e o quarto estava vazio. Perguntei para a enfermeira mais antiga se tinha dado entrada em alguém novo. Ela franziu a testa, olhou rapidamente para o painel e disse: "Ah, isso deve ser erro no sistema. Acontece às vezes mesmo." Bem, mesmo assim, algo me incomodou e eu fui até o quarto. A porta estava entreaberta, a luz estava acesa e tinha uma mulher deitada na cama. Ela parecia ter ali uns seus 40 e poucos anos, muito pálida e magra demais. Eu lembro que ela estava usando uma camisola hospitalar e os braços estavam repousados ao lado do corpo, bem tranquilamente. Um detalhe que me arrepiou foi o jeito como ela me olhava. Ela me olhava bem fixamente, sabe? Mas sem curiosidade, sem medo de nada. Era como se ela já soubesse que eu viria e estivesse ali só me esperando. Eu perguntei para ela se ela estava sentindo dor ou alguma coisa do tipo. Ela respondeu num sussurro quase inaudível: "Dor não, só frio." Bem, o quarto realmente estava bem gelado. Então eu ajustei o cobertor dela, chequei os sinais vitais no monitor que fica do ladinho da cama. Tava tudo certo, funcionando normalmente. Tava ali dentro de um limite meio preocupante, mas possível, totalmente possível. Eu anotei tudo no prontuário físico dela, que curiosamente já estava ali do ladinho da mesa, e voltei ao meu posto. Quando eu cheguei, o nome dela já tinha sumido do painel. Bem, na noite seguinte, aconteceu exatamente a mesma coisa. Mesmo horário, mesmo leito, mesma mulher. Só que dessa vez ela não respondeu quando eu perguntei. Ela só acompanhou cada movimento meu com os olhos. Quando eu toquei na mão dela, eu senti um frio diferente, sabe? Não era uma pele gelada, era a ausência de calor. Então eu comecei a reparar que ela nunca aparecia antes da meia-noite, sabe? E também nunca depois das 3 da manhã. Era estranho porque ninguém além de mim parecia vê-la. Quando eu comentava, os meus colegas diziam que eu estava cansada demais e que o turno noturno, ele pregava peças mesmo, sabe? Até que eu resolvi procurar
nos arquivos antigos do hospital. Bem, eu demorei, mas encontrei. Encontrei um prontuário amarelado, datado de quase 20 anos atrás. Era o mesmo nome, era o mesmo leito e o mesmo diagnóstico vago, sabe? A anotação no final do prontuário dela dizia simplesmente: paciente encontrada desacordada durante a madrugada. Óbito confirmado às 2h17 da manhã. Naquela noite, eu entrei no quarto de novo, mas eu entrei já com o coração disparado. E, por incrível que pareça, ela estava lá. Só que parecia mais fraca do que das outras vezes. A respiração mesmo, quase imperceptível. Ela olhou para mim e murmurou bem baixinho: "Você já sabe, né? Só não sabe o que fazer com essa informação." Nessa hora, o monitor dela começou a apitar. Não alto, como geralmente acontece, mas num som baixo e constante. Eu olhei para a tela para poder checar os sinais vitais e a linha que marcava os batimentos cardíacos estava ficando reta. Isso é um péssimo sinal. Quando eu levantei os olhos para olhar para ela de novo, a cama simplesmente estava vazia. Era como se ela nunca estivesse deitada ali. Bem, no dia seguinte, eu pedi demissão. Aquilo foi loucura demais para mim. Hoje em dia, eu trabalho em outro hospital, mas nunca mais aceitei o turno da madrugada. Eu fiquei tão traumatizada que eu evito até mesmo passar perto daquele prédio de novo, onde era o hospital. O estranho é que algumas semanas atrás, enquanto eu conferia os leitos aqui no meu setor atual, eu notei algo estranho no sistema. Um nome que eu não reconheci, sabe? E ele apareceu apenas por alguns segundos na tela. Quando eu tentei clicar no nome do paciente, desapareceu. O detalhe que fez o meu estômago gelar não foi o nome, foi o número do leito. Bem, eu perguntei para a enfermeira que estava do meu lado, né, a que dividiu o turno comigo, se aquele quarto existia no hospital. Ela me respondeu rapidamente, assim, sem olhar muito para minha cara: "Não, esse número não existe. Na verdade, a gente já não usa faz muito tempo." Esses foram os relatos de hoje, pessoal. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de deixar o seu joinha e também de se inscrever para você não perder nada. Me diz aqui nos comentários que tema de relatos aí assustadores você gostaria de ver no próximo vídeo, hein? Até mais!